Olá, pessoal, boa tarde. Miriam, vou te convidar aqui. Já te convidei, Miriam. Oi, Livinha, Vivi. Oi, Miriam. Miriam, já te chamei para entrar aqui comigo. Só você aceitar. Oi, Luana. From Ohio. Bom dia. Chique essa audiência internacional. Vou chamar de novo então, Miriam. Vanessa. Convidei de novo, Miriam. Ah, Livinha, obrigada. Você é sempre gentil, são seus olhos. Fabiana. Ué, Miriam, tá dizendo aqui que você não tá conseguindo entrar. Deixa eu tentar de novo. Foi o convite. Boa tarde, gente. Consegui! Oba! Tudo bom? Desafios tecnológicos, Miriam. Sim, para mim é complicado. Não, tá complicado nada, tá? Estamos desmistificando. Para mim também não é fácil, não. Então Boa vamos lá. tarde a todos, a todas. Boa tarde. Nossa, quanta gente. Bom, Miriam, acho que seria legal a gente começar se apresentando um pouquinho, né? Falando um pouquinho das nossas trajetórias. Posso começar por mim mesma. Meu nome é Natália Winter, sou advogada, sou mediadora de conflitos. A minha área de especialização é o direito de família e das sucessões. Sou uma apaixonada pelas relações familiares e tenho como propósito de vida o cuidado dessas relações. Sou filha de pais separados, então vivi na pele um divórcio respeitoso. Então sei mais do que ninguém da importância, né, da manutenção dos laços, da preservação da família, mesmo nesse momento que parece que a família está ali se reconfigurando. É um momento híbrido, né? Ao mesmo tempo que os pais estão ali se separando, os filhos estão precisando de um olhar, de um apoio, e os pais têm que estar atentos ao fortalecimento dessa relação parental. Então, é um prazer estar aqui participando dessa iniciativa do Divórcio com Respeito, dessa campanha que é linda e é tão relevante. Então, é um prazer conhecer vocês. Mandem perguntas, fiquem à vontade. A gente está aqui para esse bate-papo mesmo. Legal. Meu nome é Miriam Bobroff, sou psicóloga, psicóloga de casal, família, individual. Sou mediadora familiar e eu queria dizer que quando eu me separei, que no meu caso eu não tenho pais separados, mas eu fui separada. E eu acho que se eu tivesse me separado nos dias de hoje, eu teria me beneficiado de uma série de situações que eu precisei passar no passado, mesmo que eu tive um divórcio consensual. Eu acho que esse divórcio com respeito é super importante, eu abraço essa causa e eu fico feliz de participar também. Muito bom, Miriam. Bom, a gente queria aqui dar uma pincelada, né? A nossa intenção hoje é falar para vocês e trocar essa ideia de como o divórcio com respeito se esbarra no procedimento que a gente conhece como mediação de conflitos. E é importante a gente contextualizar e a gente entender, né? Muitos casais, eles, como os americanos falam, quando eles estão passando por esse momento de divórcio, eles conseguem lançar a mão daquele recurso que os americanos chamam de kitchen table, que é a conversa ali na mesa da cozinha, quando o próprio casal consegue resolver as suas diferenças e estabelecer algum canal de diálogo diretamente, sem a necessidade do auxílio de outros profissionais. Tem ali uma outra minoria também que muitas vezes não dá conta, por vários motivos, não dá conta de resolver os seus conflitos diretamente ou através do diálogo e preferem encaminhar as suas questões para o judiciário, esperando do judiciário algumas respostas. E o que a gente tem visto cada vez mais é que tem uma maioria das pessoas que não conseguem resolver ali diretamente, sozinhos,
e que também não precisam de recorrer ao judiciário para a solução dos seus próprios conflitos. E é com essa maioria que a gente tem que dialogar, com essa maioria que a gente deve falar, que é muito importante que elas saibam que existe um leque, né, de possibilidades. Não somente o judiciário, não somente a conciliação, que o próprio judiciário já propõe, mas tem a mediação, tem a advocacia colaborativa, e a nossa ideia hoje aqui é falar um pouquinho da mediação, né, que é um dos métodos disponíveis atualmente e que é um método em que os profissionais, que são os mediadores de conflitos, estimulam a todo tempo o protagonismo e a escuta dessas pessoas. Então, Miriam, se você puder explicar e mostrar um pouquinho, acho que vai ser ótimo. Então, a gente entende que quando duas pessoas entram em conflito, a primeira coisa que atrapalha é a comunicação. Então, a mediação, ela vem nesse espaço de conversa e de escuta também, porque não adianta só eu falar, eu preciso escutar o que o outro tem a dizer. E quando a gente está brigando, a gente quer ter razão, a gente não quer nem saber o que o outro fala, a gente já fica escutando para argumentar. E a gente usa esse espaço da mediação para que um possa escutar o outro, quais são suas necessidades. Então, eu gosto de usar muito a metáfora da laranja, da história da laranja, que muitos já devem conhecer, mas eu gosto de falar, e eu acho que as pessoas que chegam para a mediação, elas entendem melhor com essa metáfora, que é um pai chegando em casa e vendo duas crianças brigando por causa de uma laranja. E aí a gente sempre pergunta para os pais, né, ou para as pessoas que estão, o que elas fariam. E é muito interessante, porque a maioria fala dividiria a laranja no meio, ou tiraria dos dois. E o que a gente fala que é para que eles escutem, né? O que cada uma dos filhos... Por que o filho está brigando por causa dessa laranja? E quando eles escutam que um quer a casca da laranja para fazer o bolo que aprendeu na escola, e o outro quer a laranja inteira, o suco da laranja, o sumo da laranja para poder fazer um suco, a gente consegue atender as duas partes. Então, o espaço da mediação é para entender quais são as necessidades para poder compor, né? Para que eles possam se escutar e poder chegar no que atenda as duas partes, não a uma, não o ganha-perde, mas o ganha-ganha. Então, esse que é o princípio da mediação. Então, voltando, é um espaço de conversa, de fala, mas também muito mais de escuta. Vai ter que escutar. E a gente cuida para que as pessoas tenham seu espaço para falar e também seu espaço de escuta. É um trabalho voluntário, um trabalho que assim, as pessoas tem que ter a voluntariedade das partes. Eles têm que estar lá porque eles querem. Não é obrigatório fazer, porque eles vão ser os protagonistas da história deles, eles que vão conduzir. A gente vai orquestrar, a gente vai ajudar eles a falarem, vai cuidar de que cada um fale a sua parte, que cada um tenha o mesmo espaço de fala, de tempo, né? A gente vai cuidar desse equilíbrio e a gente vai cuidar também da confidencialidade. Então, é importante toda essa questão de escuta e de fala. Eu tenho visto, Miriam, que além dessas características que você já trouxe da mediação, a mediação ela tem sido cada vez mais atrativa para as pessoas que a procuram, justamente porque elas conseguem perceber que a sua voz tem um valor muito importante. O mediador, ele está ali para triangular uma relação, ele está ali para facilitar o contato entre duas pessoas e o formato da mediação se assemelha mesmo ao de um triângulo. O mediador, ele se coloca numa tentativa de estar tão distante de uma parte quanto vai estar da outra. Como uma ideia de que ele está ali justamente para facilitar aquela conversa através de ferramentas de negociação, através de ferramentas de comunicação e tentando orquestrar, como você falou, acho que essa palavra é perfeita, né? Essa dança entre as pessoas. Mas a postura do mediador em si é imparcial e eu acho que é isso que as pessoas cada vez mais têm buscado. Elas têm ciência de que podem resolver suas questões diretamente, que têm as ferramentas, têm os recursos para isso, mas que em algum ponto que esteja mais difícil, podem se beneficiar desse recurso que é o da mediação, do mediador imparcial, de um mediador que vai estar ali observando a voz de um, tentando buscar esse equilíbrio, né, para que a mesa de negociação fique o tempo todo equilibrada e que a voz das pessoas sobressaia, né? E cuidar para que
haja esse equilíbrio na escuta. A gente acha que é aprender a falar, aprender a se comunicar, e a gente vê cada vez mais o papel do mediador de organizar aquela fala para que as pessoas consigam se ouvir e tenham a sua mensagem aceita, né? Compreendida por quem está do outro lado. Sim. Então, é realmente muito importante isso que você trouxe, das características. E acho que é importante, né? Ninguém mais do que as próprias pessoas que estão em conflito, que estão lá para a mediação, sabem o que é melhor para elas. Então, nós não estamos lá para falar o que eles têm que fazer ou não têm que fazer. Nós vamos fazer perguntas reflexivas, perguntas que possam se colocar no lugar do outro, para que eles mesmos cheguem ao que é melhor para eles, né? A gente vai estar lá, de novo falando, né? Orquestrando para que eles resolvam a melhor situação para eles. Que a gente pensa que a mediação também as pessoas vão ter uma relação continuada, né? Principalmente no divórcio, né? Um pai e uma mãe, eles vão se separar, eles vão ter que conversar o resto da vida, por mais que eles não queiram, sobre questões que vão aparecer sobre os filhos, né? Então, esse tipo de trabalho vai ajudar eles a também ver como é que eles querem se comunicar daqui para frente. Como é que eles vão falar? A gente orienta sempre a falar na primeira pessoa, falar de si, não falas acusatórias, a gente cuida para que não haja agressividade, para que eles realmente possam, daqui para frente, abrir um canal de comunicação que vai ser necessário para eles. Então, esse é um trabalho bem com muitas perguntas, com muitas reflexões, cada um podendo falar de si, podendo falar de que lugar está falando, né? Quais são os medos, quais são as angústias, quais são as necessidades, e que o outro possa escutar. E quando a gente fala, né, Miriam, de o mediador ele está ali ajudando a identificar as necessidades e os interesses, é importante a gente chamar a atenção para o fato de que o mediador ele ajuda a organizar aquela conversa. É muito natural que numa primeira reunião, quando a gente recebe as pessoas no nosso consultório, no nosso escritório, que a gente possa entender o que eles estão trazendo, qual é a demanda, o que objetivamente a gente vai precisar cuidar e o que desse objetivo também esbarra em questões subjetivas, né? Então, é comum a gente dizer que o mediador ele tem esse papel de ajudar as pessoas ali numa mesa de negociação a entenderem qual é a pauta subjetiva e qual é a pauta objetiva das questões que eles vão ter que atravessar. E daí também a importância, né? Hoje a gente está fazendo aqui uma dobradinha, advogada e uma psicóloga, e essa dobradinha, né? Essa multidisciplinaridade, ela é muito bem-vinda para a mediação. É com ela que a gente consegue dançar e contemplar todos os aspectos de um conflito. A gente sabe que acaba ficando muito empobrecido quando a gente olha para um conflito só por uma ótica monodisciplinar. Quando a gente tem mais de uma disciplina ali, com um olhar aliado, a gente consegue dar conta de toda a complexidade daquele conflito que está sendo ali trazido e tratado por aquelas pessoas. Então, eu acho esse papel do mediador, da mediação, de ajudar as pessoas a atravessarem e resolverem as suas questões objetivas, sem esquecer também da subjetividade, né? Porque a gente está falando de relações familiares, de um divórcio, muita coisa envolvida, não somente os aspectos objetivos, mas muitos pontos do emocional, da subjetividade, né? Então é importante a gente chamar atenção para esse papel do mediador. Sim, tem todos Não, eu ia falar que todos os conflitos vêm carregados de emoções, né? Sim. Muitas vezes, numa separação, quer que o outro compense financeiramente o que não conseguiu emocionalmente. Então, a gente precisa realmente separar, né, as questões objetivas das subjetivas, acolher as questões emocionais que acontecem, né? Inclusive, muitas vezes, esse modelo, a mediação, às vezes, ela permite que você faça, que a gente chama de caucus, que são reuniões individuais, que a gente pode pedir a qualquer momento e as próprias pessoas que estão na mediação também podem pedir, né? Para poder trabalhar individualmente questões que vão aparecer. Porque a gente sabe, né, Miriam, que tem algumas questões, quando a gente está falando que o mediador faz perguntas autoimplicativas, faz perguntas reflexivas, muitas vezes o ambiente ali da reunião conjunta pode ficar um pouco hostil para a pessoa fazer um mergulho mais profundo, de reconhecer a sua parcela de responsabilidade, de entender ali aquele estado de coisas. Então, é muito importante, né, que na mediação a gente tenha essa sensibilidade, enquanto profissionais,
de criar um ambiente de confiança, um ambiente seguro. E a gente pode tanto avançar nas reuniões conjuntas, que tem as suas vantagens, né? Quando o casal ali consegue resolver mais pontos, consegue se debruçar ao mesmo tempo sobre as mesmas questões, mas é muito importante também que a gente vá tirando a temperatura e que a gente consiga identificar qual é o momento da gente fazer uma reunião individual com um, para a gente poder aprofundar numa questão ou em outra, e também manter nessa dança e esse equilíbrio entre as reuniões conjuntas e as reuniões individuais. É bastante importante que o mediador esteja ali atento a esse orquestramento o tempo todo, né? E medindo a temperatura e organizando essa dança. Sim, e aí você falou uma coisa que eu queria falar da autoimplicação, né? Nessas conversas, as pessoas vão se reconhecendo a sua autoimplicação na história, né? Porque pegar um como a vítima, o outro como algoz. Então, como que a gente vai, dentro dessas conversas também, fazendo com que cada um reconheça a sua parte na história? E eu acho que isso é muito libertador quando eles conseguem reconhecer e reconhecer o lugar do outro, as dores do outro, o que um causou no outro. Eu acho que é muito importante essa questão também. Isso que é o transformador, né, Miriam? Quando a gente fala da mediação transformativa, né, das espécies de mediação que existem atualmente e os benefícios de cada uma, acho que muitas vezes a gente nem chega nos acordos totais, né? Mas a gente consegue fazer alguma diferença ali na relação, quando as pessoas conseguem se ouvir de uma outra forma, passar sua mensagem de uma outra maneira, a gente acaba instaurando dinâmicas novas. Sim, sim. Não, já restabelecendo a comunicação, tem coisas que eles vão resolver na hora e tem coisas, mas porque restabelecer a comunicação, eles podem resolver num outro contexto, não necessariamente na mediação. E eu acho que ela termina ficando aquela coisa que a gente estava conversando, né? Da metacomunicação, de como que você vai caminhar daqui para frente. Não necessariamente, cada vez que vai ter uma questão, vai ter que chamar um mediador. Né? Nós já nos reeducamos a como que vamos conversar daqui para frente. Perfeito. A gente passou um pouquinho pelas características da mediação, né, da voluntariedade, da confidencialidade, do equilíbrio, do papel imparcial do mediador. E isso tudo constrói um ambiente muito seguro, que de fato muda a relação entre as pessoas. Então a gente começa a olhar os benefícios da mediação, né? O que ela traz de benefício para essas pessoas que têm uma relação continuada e estão ali, de alguma maneira, tentando preservar o diálogo, porque sabem que essa relação vai se estender no tempo, que vai ser necessário reabrir as questões, como você bem pontuou, e como é importante a gente trazer essa ideia para as pessoas e botar de novo na mão dessas pessoas essa ideia do protagonismo, de que elas são as responsáveis pelas suas decisões e que elas são responsáveis também pelas escolhas, porque às vezes o divórcio ele é inevitável, mas a maneira com que a gente vai conduzir esse divórcio é que vai fazer toda a diferença na vida daquelas pessoas. E a mediação, ela vem a esse serviço. É uma maneira de não só as pessoas se manterem à frente das decisões, da tomada de decisão e da construção de um acordo que seja de benefício mútuo, mas também elas têm a possibilidade de, através da mediação, controlar o tempo, o intervalo entre as sessões, porque muitas vezes os assuntos são mais difíceis para um do que para o outro. Então, a gente percebe ali uma disparidade de como aquelas pessoas estão prontas ou não para enfrentar determinada questão em mediação. Então, é o protagonismo não só na solução, mas também na escolha do método e do formato em que a mediação acontece. Tem o controle do tempo, que é uma coisa que eu gosto bastante de trazer, que é um benefício que eu percebo que as pessoas costumam ver como bastante vantajoso, estar ali à frente dos custos da mediação, saber quantas sessões eu vou poder ter num mês, quantas sessões eu vou ter no outro. Então, isso dá uma sensação mesmo do controle, do formato desse método que eles estão escolhendo para resolver o seu conflito. Controle do custo, controle principalmente do tempo e o controle também do resultado que vai sair dessa mediação. Então, eu vejo a mediação como bastante benéfica para as famílias, especialmente nesse contexto do divórcio. E falando desse contexto de divórcio, também pegar o gancho dos filhos, né? Onde tem a oportunidade de se organizar, como é que eles querem conviver com as crianças daqui para frente.
que histórias que eles vão querer que os filhos contem sobre o divórcio deles. A gente faz perguntas para eles ampliarem e verem em função das crianças mesmo, né? Eles podem fazer vários acordos que eu acho que é super importante para eles caminharem daqui para frente. Perfeito. E Miriam, você está falando, né, de como isso... O foco é nos filhos, e para mim, o maior benefício que eu mais destaco e que eu gosto de valorizar é a mensagem que esses pais que escolhem resolver as suas questões através do diálogo, através de uma negociação respeitosa, que mensagem que eles não estão passando para os filhos deles também, né? Que é, diante de um desafio, eu não vou empunhar as minhas armas e partir para a briga. Pelo contrário, talvez seja a hora de recuar, tirar as armas da mesa, entender que aquilo ali é necessário e é educativo. A mediação, ela tem esse poder transformativo. Não só entre a relação do casal, mas é importante que eles tenham essa consciência de que os efeitos da mediação, eles ultrapassam aquelas 4 paredes ali da sala de negociação, mas também se refletem dentro de casa, né? O exemplo que os filhos estão tendo ao ver os pais diante de um momento tão delicado, sentando para conversar, para tentar reduzir as suas diferenças e chegar num denominador comum. E como a gente costuma notar, né, a família é a célula da sociedade, né? A sociedade, ela começa a sua construção através de uma família, através desse núcleo familiar. Então, quando você gera a transformação do casal, depois para os filhos e para essa família, para essa casa, a gente consegue ver o efeito da mediação, o efeito de um diálogo respeitoso para além das fronteiras de uma casa, mas para a transformação que vai acontecendo pouco a pouco da sociedade para essa mudança de cultura. Sim, concordo, é ótimo. E também, assim, é importante também dizer que os casais, quando eles estão se separando, a gente está falando de divórcio, o timing de cada um é diferente, né? Eles estão em momentos emocionais muito diferentes, né? Então, a mediação também, ela tem que... A gente fala, né, que a pressa é inimiga da mediação, porque às vezes a gente tem que dar um tempo diferente para cada uma das partes que estão se separando, né? Dos momentos de cada um. Eu acho que é uma coisa que também dá para cuidar disso na mediação, né? Principalmente com essas reuniões individuais. Mas tem alguma pergunta? Perguntas não temos, mas temos alguns comentários aqui. Ó, a Fabiana Aidar, que comenta que a mediação ela é um instrumento riquíssimo e com resultados importantes no âmbito da família. Justamente por isso, né, ele atua na preservação dos laços familiares. É um momento híbrido em que a família está passando por uma ruptura, está passando por uma reorganização e, ao mesmo tempo, tem que cuidar do seu fortalecimento, né? O fortalecimento dos laços parentais. E esse é o grande benefício da mediação. É por isso que a sua aplicabilidade se dá nas relações continuadas e, principalmente, no contexto familiar, né? De preservação máxima das relações de afeto daquela família. Sim. Tem um outro comentário também, Miriam, aqui, da Larissa Ruiz. Oi, Lari. Oi, Lari. Que a mediação, ela, de fato, ela educa os filhos sobre a importância do diálogo, né? Isso que é transformativo, né? Não só para a família, mas também para a sociedade. E a Marília também comenta que os filhos aprendem com a prática das famílias. É isso que a gente está comentando, né? A importância da gente ter esse exemplo em casa. Uhum. Bom, Miriam, a ideia hoje era a gente dar uma pincelada, né, em como funciona a mediação de conflitos e como a mediação de conflitos pode ajudar na condução de um divórcio com respeito. E se você quiser fazer alguma colocação mais... Não, eu acho que a gente conseguiu, assim, atingir o que a gente... Tá escutando? Agora estou. Com você, eu acho que é por aí mesmo. Eu sou fã número 1 da mediação. Eu acho que ela é excelente, tanto em casos colaborativos, em casos não colaborativos. Eu acho que ela vem para, como a gente falou, né? As pessoas aprendem um novo jeito de se comunicar. É um restabelecimento da comunicação. E se elas vão chegar num acordo ou não, acho que a gente abriu o canal. E aí a gente pode trabalhar resoluções ou não, mas elas vão ter recursos e ferramentas para continuar daqui para frente. Acho que esse é o objetivo, principalmente da mediação transformativa, né? Transformar as relações.
Ó, a Renata Vilela faz um comentário que acho que linka bastante com isso que a gente comentou, que é a mediação, ela cria um espaço para a retomada do diálogo sempre que necessário fazerem novos acertos, né? A gente deixa as portas abertas para... Uhum. E a Larissa também tem uma pergunta aqui. Ela pergunta se a gente poderia falar sobre a atuação dos advogados preparados para a mediação. Isso é um ponto que eu gosto muito de falar. Muitas vezes o advogado, quando ele não tem essa preparação para a mediação, quando ele não conhece a mediação e quando ele não acredita na mediação, ele pode colocar um acordo todo a perder. Então, cada vez mais os advogados têm tido essa visão e têm tido esse cuidado de se aproximar um pouco mais da mediação para que consiga estar ali ao auxílio das partes, em benefício daquelas pessoas que estão buscando esse canal. O advogado ele tem um papel fundamental na mediação. É o advogado que gera essa segurança, é ele que vai dar o parâmetro legal para aquelas pessoas, ajudar a ir pautando a negociação. De que ele dá aquela segurança para a pessoa que ele representa, para a pessoa que ele assessora e que ele está ali ao lado, ele tem essa importância de mostrar para ela o que poderia ser decidido no judiciário, ele dá o parâmetro ali da lei, o que tem sido aplicado, é um acordo bacana, é um acordo que vai preservar a relação de vocês, tem sempre esse papel, né, de fazer a leitura da lei, mas não esquecendo que aquilo ali é uma relação, são pessoas envolvidas. Tem que humanizar o olhar e aprender a conjugar a aplicação da lei com o benefício daquela relação, com a preservação dos laços afetivos daquela relação. Então, o advogado ele tem um papel fundamental. É ele que vai dar a validade daquele acordo, né? Vai avalizar aquele instrumento que vai ser gerado pelo termo de mediação, ele que vai homologar, ele que vai conseguir levar aquilo adiante, e ele que vai dando algum parâmetro para aquelas pessoas, para que elas consigam ou ir ajustando à medida das suas necessidades, ou de fato percebendo que fizeram um bom acordo e que aquele acordo está pronto para ser homologado judicialmente. Já me apareceu casos em que o casal queria fazer um acordo, mas pela lei não ia passar. Então, é super importante essa conversa, essa dobradinha, advogado, mediador, eu acho super importante. Super. Porque É importante, né? O advogado tem cada vez mais entendido que ele não vai dar conta de tudo pela ótica do direito, né? Tem que acolher as outras características daquele conflito. Muito mais, às vezes, focar na subjetividade, trabalhar aquela relação para que tenha um respeito, para que tenha um resgate do diálogo e para que aquela família fique bem cuidada e saudável para poder cuidar das suas questões futuramente, quem sabe até sozinhos, né? Diante de uma necessidade de um ajuste, uma alteração ali pontual. Bom, tem um comentário aqui da Carla Cruz. Concluí recentemente a formação de mediação. Com a mediação, as partes aprendem a ouvir, pois os mediadores os levam a se colocar um no lugar do outro e demonstram também a importância da escuta ativa. Bem isso mesmo, Carla. A gente fala bastante, né? A gente às vezes aprende mais ouvindo do que falando. É mais importante a gente estar aberto não só a cuidar da nossa fala, não só a cuidar da mensagem que a gente está falando, mas principalmente de saber ouvir. E esse trabalho educativo, a mediação vai conseguindo fazer ao longo do processo de negociação, né? O mediador, ele consegue inaugurar uma nova dinâmica entre aquelas pessoas. Miriam, acho que podemos ficar por aqui, acho que demos conta, né, dessa pincelada, desse sobrevoo no mundo da mediação. Então, fica aí o convite, a provocação para vocês conhecerem, lerem mais sobre a mediação de conflitos, porque é realmente um instrumento importantíssimo para a gente conduzir divórcios com respeito, com diálogo e com respeito à história daquela família, com a preservação das relações afetivas daquela família. E eu acho que mais do que, além do divórcio, eu acho que a mediação é para a vida, para nossa vida, né? Nossa vida familiar, nossa vida nas nossas relações com os nossos filhos. Eu acho que a mediação faz uma mudança em qualquer pessoa que estudar a mediação para a vida, independente de precisar da mediação. Né? Bom, obrigada. Isso, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Beijo grande para todos. Uma ótima tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.